Primeiro, Mauro, que tem inclusive informações aí sobre a situação do Oscar, já a gente vai passar a palavra para ele sobre o tema, mas falando sobre essa situação do Palmeiras, você concorda com o Nilson? Hoje, o grande adversário do Palmeiras pro título é o Flamengo, lembrando que tem aí 3 clubes entre o Flamengo e o Palmeiras. É o Corinthians, o vice-líder, o Fluminense na 3ª colocação e o Atlético Paranaense na 4ª posição. E outra, esse Palmeiras, Mauro, qual é o principal ponto forte? Porque a gente fica vendo, é a temporada mais vitoriosa do clube, a mais goleadora e a 2ª menos vazada da história do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Além disso, tem a 4ª melhor defesa da história do clube. O aproveitamento, se você falar da defesa, qual é o principal ponto forte? É realmente o Abel? É a defesa? É o conjunto? O que falar desse Palmeiras que tem números tão impressionantes no ano e o seu principal rival pro título, na sua opinião, é o Flamengo? Bem, eu acho que, assim, que o trabalho do Abel Ferreira é um trabalho consistente, isso é uma obviedade, né? Acho que o time tem muito equilíbrio, o time que tem tido bom desempenho ofensivo e defensivo. Tem por exemplo, tem uma vantagem com relação ao Flamengo, a repercussão das suas atuações. O Palmeiras ganha do Cuiabá de 1-0 em casa, pô, venceu 3 pontos, beleza. O Flamengo ganha do Goiás de 1-0 em casa, nossa, que porcaria, né? O Goiás no final teve uma chance para fazer um gol, virou tema de debate e tudo mais. Ou seja, a cobrança não é por grandes exibições, a cobrança é pelo resultado, tenha ou não grandes exibições. Nem sempre joga tão bem. Eu acho que o Corinthians poderá ser o time a perseguir o Palmeiras se porventura o Corinthians cair dos 2 mata-mata. Nesse momento o Corinthians está sendo eliminado dos 2. Está 2-0 para o Atlético Goianiense, está 2-0 para o Flamengo. Se ele cair dos 2 e ficar só no Brasileiro, eu acho que o Corinthians pode ficar ali no encalço do Palmeiras, sim. Ficou até agora, já passou metade do campeonato, vai jogar contra o Palmeiras no final de semana, mesmo que empate. Ele fica ali a uma distância que em 2 rodadas tudo pode mudar. Então acho que vai depender muito do que vai acontecer nessas próximas rodadas, até com o Palmeiras. Se o Palmeiras avança na Libertadores, é um cenário. Se ele é eliminado, aí você tem 2 visões aí. Uma, ele é eliminado e ele passa a ter tempo para preparar o time. Mas quais seriam as sequelas de uma eliminação para o Atlético Mineiro em baixa? Né? De que maneira isso poderia impactar ou não, a gente não sabe. Então, eu acho que essas próximas rodadas não definem rigorosamente nada. O campeonato só se define no final, na linha que disse o Nilson, lá no final mesmo, nas últimas rodadas que deve ser definido. Pode até acontecer do Palmeiras abrir a vantagem de ser campeão antecipadamente, mas eu acho que essas rodadas não vão definir nada, porque depois delas faltarão ainda 14, 15 rodadas. É muita coisa, muito jogo. 15 jogos são 45 pontos. Mas não são os principais adversários? Mas vamos lá, o Palmeiras, eu acho que isso faz. Palmeiras empatou com o Avaí recentemente. O time reserva, tudo. Sim, você vai ter que escalar um time B em alguns momentos. Empatou com o Avaí. O Palmeiras venceu o América perdeu um gol feito no final. O jogo era para ter terminado empatado, não fosse aquele gol perdido. Foi uma chance clara. E não jogou uma grande partida. O Palmeiras ganhou do Cuiabá de 1-0 com dificuldade em casa. Perdeu pro Ceará na primeira rodada. Eu estou falando dos jogos recentes. Quando o próprio Ceará reclamou muito da arbitragem, mas o Ceará acho que tinha mais motivo para reclamar, porque teve pênalti não dado pro Ceará e teve pênalti mal marcado contra o Palmeiras. E quando o pênalti não foi dado, era final do jogo, eram 11 contra 11, estava 2-0, ia virar 2-1. Que foi o que falou o Marquinhos Santos, o técnico do time cearense depois do jogo. Acho que ele tinha razão, falamos aqui sobre isso naquela ocasião. Então assim, o Palmeiras tem feito pontos, mas nem todas as partidas são impecáveis. Contra o Inter, primeiro tempo era para fazer 2-0 pelo menos. Não fez 1-0. Segundo tempo, o Internacional dominou o jogo, mesmo fora de casa, e empatou. Quando fez o gol de empate, já merecia, e aí o Palmeiras achou o segundo gol, que não era um bom momento do time no campo, naquela partida, mas ganhou o jogo. Então o Palmeiras tem algumas vitórias que não são assim, acachapantes, não, se impôs, não, ele tem vencido. Então, se você passa raspando em alguns jogos, ninguém garante que não vai perder ponto lá na frente, aqui ou ali. Então, acho que não dá para achar que esses jogos vão ser definidos. Aliás, eu sempre falo isso, acho que a gente que eu falo, a imprensa em geral, se preocupa muito em prever o que vai acontecer. Eu acho que o futebol não dá para ficar prevendo. Se fosse assim, todo mundo que trabalha na imprensa esportiva ficaria milionário, né? Ia apostar, ia fazer 13 pontos na loteria no passado. Eu tenho esse talento. Mais ou menos. Mais ou menos. Você falou que o Atlético Goianiense já estava eliminado pelo Corinthians. Horas depois, foi 2-0. Né? Vamos com calma. Ninguém tem esse talento, na verdade. Esse talento nenhum ser humano tem. Mas, então, assim, eu acho que o Palmeiras, evidentemente, é o mais forte candidato ao título. É um time muito regular. É normal também que tenha essas oscilações, alguns jogos que não são tão bons. Nenhuma equipe vai jogar tão bem a temporada inteira. Você vê o Liverpool
estreou no Campeonato Inglês agora, empatou com o Fulham lá do Pitico, lá do Andréas Pereira, né? O Fulham jogou muito, né? Mas veio da segunda divisão. Então, empatou fora de casa, sim, mas o Liverpool empatou. Vice-campeão europeu, vice-campeão inglês, campeão da Copa da Inglaterra, campeão da Copa da Liga, empatou na estreia com um time que veio da segunda divisão. É como se você pegasse no começo do campeonato, lá o vice-brasileiro que do ano passado, que foi o Flamengo, né? Empatando, sei lá, com o Goiás, com quem ganhou? O Avaí. Foi o Botafogo, empatando com o Botafogo primeira rodada. Aí é um clássico, você até trata de outra maneira, mas enfim, empatou ali com o Fulham, isso acontece. O time do Guardiola na temporada passada parecia campeão antecipado, deu umas tropeçadas no final, o Liverpool encostou, foi um ponto. E parecia que ia ser campeão de lavada. Perdendo o título, né? Quase perdeu o campeonato. O City tropeçou as duas com o Crystal Palace. Exato, não fez pontos contra o Crystal Palace, que é um time do meio para baixo da tabela. Isso acontece no mundo inteiro. Então eu acho que o campeonato deve se estender e eu acho que o Flamengo pode ser o time a perseguir o Palmeiras porque está conseguindo com os reservas, digamos assim, ser competitivo. E agora esse time do Flamengo vai se misturar. Ele não vai ser mais esse A e B, ele vai se mesclar. Por quê? Vamos analisar aqui. Você acha que inclusive Libertadores... Para chegar no Palmeiras, o Flamengo vai jogar com o mesmo time da semana passada contra o Corinthians amanhã. Isso aí é certo. Mesma escalação. No fim de semana vai jogar com o Atlético Paranaense. Aí vai ser o time que jogou contra o São Paulo e contra o Atlético Goianiense, que é Flamengo e Atlético Paranaense, no Rio pelo Brasileiro. O Atlético deve colocar aquele time B que jogou ontem e o Flamengo vai botar o time B de repente com uma ou duas mudanças. Por quê? Na quarta-feira ele joga contra o Atlético Paranaense de novo, mas aí em Curitiba pela Copa do Brasil não tem Davi Luiz e Thiago Maia suspensos. Automaticamente ele pode contar, por exemplo, Fabrício Bruno e o Vidal. E talvez o Thiago Maia ou o Davi Luiz já joguem no fim de semana. Ele vai começar a misturar. E depois tem o jogo do Palmeiras. Eu duvido que o Dorival vai colocar contra o Palmeiras. Time misto. Duvido não, ele não vai colocar o time misto. Posso afirmar aqui, ele vai colocar um time mais forte, talvez assim, a defesa do time B misturada ali, digamos, ele pode ter Mateuzinho ou Varela, o Fabrício Bruno vai jogar contra o Atlético, ele pode voltar com o Davi Luiz, formar dupla com o Pablo, de repente ter o Ayrton Lucas e não o Felipe Luiz, que terá vindo de um jogo no meio de semana. Ele pode ter o Vidal ou não, ele pode misturar, não sei se o Pulga vai estrear até lá, como é que ele vai estar. E do meio para frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol e Cebolinha, ele pode colocar desses 5, 4 jogadores. Ele pode tirar um dos dois atacantes, colocar o Everton de saída. Ele pode não ter o Everton Ribeiro, começar com o Vidal. Ele tem ali opções interessantes para mesclar. Eu acho que contra o Palmeiras vai ser um time misturado. Dos dois que vem jogando ultimamente. E ele tem feito essa gestão muito bem, né? Da mesma maneira, o Abel certamente vai, como ontem ele poupou alguns, ele vai administrar também. Agora, de que maneira vai ser, vai depender muito também do que vai acontecer amanhã. O Flamengo tem que confirmar uma classificação contra o Corinthians. É claro que está numa situação muito confortável, mas não está garantida a classificação. E o Palmeiras tem um duelo com o Atlético. Também o Palmeiras é o favorito, porque empatou fora, joga em casa. O Atlético numa crise tremenda. Ontem uma derrota daquelas que machucam bastante, no último lance do jogo, né? Mas o Atlético não vai se comportar aqui como se comportou ontem, né? Não vai dar aquele contra-ataque, imagino assim, de mão beijada. Ontem foi uma coisa meio kamikaze o Atlético Mineiro, né? Não podemos empatar aqui com o Atlético Paranaense. Vamos para cima, feito loucos. Aí, tudo aberto, tudo arreganhado. Tomaram o gol e acabaram perdendo o jogo, né? Foi parecido com o lance do São Paulo e Flamengo. Mas São Paulo e Flamengo, São Paulo estava perdendo. Então o São Paulo buscava de um tudo a nada. O Atlético estava empatando. O empate não era bom, mas a derrota foi pior ainda. Não só pela pontuação, mas também pela sequela. Uma derrota como a de ontem abala bastante. Mas o Atlético, acho que contra o Palmeiras vai ter um outro comportamento. Vai ser um time mais fechadinho, mais precavido, talvez a escalação mais conservadora, mais gente para proteger ali a área, essa coisa toda. A bola parada tem que melhorar. Então a gente não pode contar que o Palmeiras está classificado. Eu acho que tem uma chance grande, mas não está classificado ainda. E essa classificação ou não, ela vai pautar o que virá pela frente. E eu concordo com o Vampeta. O mais importante é o brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele sempre tem que ser prioridade, até com relação à Libertadores. Eu acho o Libertadores mais importante. Você não pode... Eu prefiro que o meu time seja campeão da Libertadores. Não é uma questão de escolha, é uma questão de estratégia. O brasileiro, eu acho que ele deve ser sempre prioritário, porque a Libertadores é um mata-mata. Uma jornada infeliz e tudo vai por água abaixo. Ah, não, mas você diz mais importante, então, para você usar a sua cavalaria, não mais importante, você acha que tem mais peso. Isso, acho que você tem que priorizar, porque assim, o torneio eliminatório... o imponderável está ali perto de você o tempo todo. Então não dá para você apostar as fichas todas, a não ser que você não tenha mais chance nos pontos corridos. Se tem chance em pontos corridos, você tem que remar ali nos pontos corridos, que ali permite que você se recupere de um acidente, você pode perder pontos e depois recuperar. Agora no mata-mata não tem jeito. Um jogador expulso, um goleiro que sai, um frango, muda tudo. Um jogo muda tudo. Uma escorregada, o cara erra na saída de bola, um erro de arbitragem. Então eu acho que o brasileiro tem que ser sempre tratado em relação à Copa do Brasil nem se fala. Sim. A Copa do Brasil ela se impõe pelo valor do prêmio, né? E a questão da grana, que é essas loucuras que a gente vive hoje, né? Tem torcedor que torce mais por contratação e prêmio do que pela taça, né? Aquela taça é mais importante, mas essa aqui dá mais dinheiro. Daí você vai usar o dinheiro, o clube que vai ter que se virar, pô.